Então, galera, eu abri um arquivo aqui para mostrar um comando interessante também para vocês em questão de organização no CAD, que é o comando filter. E para poder utilizar ele, eu vou selecionar um layer aqui, né? Por exemplo, esse ARCTA aqui, AR4, né? Vou fazer alguns desenhos aqui nesse layer. Vou dar um copy para ir mais rápido. Copy. Fazer algumas bolinhas aqui, né? Claro, é um exemplo tosco, mas para vocês entenderem como funciona a ferramenta. Agora eu vou fazer no AR esquadria aqui, ARESC. Vou botar aqui by layer para ficar na cor certinho. Fazer umas bolinhas aqui também. Quero que vocês entendam, né? Bom, imagine que isso fosse lá o nosso projeto, né? E que vocês precisassem aí deletar todas as bolinhas verdes. Claro, você poderia vir aqui, apagar o layer, blá blá blá, bom, enfim. Mas vamos supor que vocês tivessem que selecionar, mover, precisar selecionar cada uma delas. Então vocês iam lá perder um tempo aqui, né? Selecionando. Vocês não iam conseguir passar uma janela, né? E acabar pegando as vermelhas. Então, como eu falei para vocês, o intuito é otimizar isso, né? E aqui no AutoCAD a gente tem um comando chamado filter. Você digita a palavra filter, vai abrir essa janelinha aqui. O que é o filter? Ele é um filtro, né, do AutoCAD, em que você diz para ele o que você quer filtrar no seu desenho. Por exemplo, aqui a gente pode filtrar, a gente tem as opções de filtrar arcos, blocos, câmeras, cotas, achuras. No caso aqui a gente sabe que as nossas bolinhas, qual a diferença entre elas? São os layers, né? Uma está no AR4, o outro no AR esquadria, e as cores. Então a gente pode filtrar aqui pelo layer, né? Vamos filtrar por layer. Aqui do lado a gente clica em Select para informar qual vai ser o layer que a gente quer filtrar, né? Vou fazer o exemplo aqui. Por exemplo, vamos filtrar o AR cota, vamos dar um OK. Ele apareceu aqui, a gente confirma se está certinho. E tem que prestar bastante atenção agora, porque você tem que clicar aqui em adicionar a lista. Você está adicionando esse layer que a gente disse para ele AutoCAD, eu quero filtrar um layer, selecionei o layer, que é o AR cota, CTA, e dei um adicionar à lista de filtros, né? Então ele veio aqui para cima, a gente confirma que ele está aqui, né? Se a gente clicar no nome, a gente pode deletar ele da lista, né? No caso, se a gente quiser tirar depois, porque você pode inserir vários tipos de filtro, mas vamos deixar ele ali. E se você der um Apply, ele vai voltar para a tela do CAD e abrir um quadradinho ali para você fazer uma janela. Então, a gente faz uma janela aqui e clica o Enter. Olha só, ele selecionou todos os objetos da nossa cena que estão no layer cota. Perfeito? Podemos fazer o contrário também. Filter. Vamos tirar agora aqui da lista, deletar o cota. Vamos pegar aqui agora o layer AR esquadria ESC, né? ESC, dou um OK e dou um adicionar à lista, né? Dou um Apply de novo, seleciono a janelinha, Enter, Move, dei um Move aqui, tirei as bolinhas verdes dali. Então isso assim otimiza já um pouco o seu tempo de trabalho, né? Ao invés de você ir lá, selecionar um por um, e assim eu vou tentar dar essas dicas para vocês, né? Outra coisa também, vamos fazer um teste aqui, de novo, Filter. Vamos remover aqui agora, vamos deletar esse layer da nossa lista de filtros, né? Vamos tentar filtrar agora pela cor, Color. A gente sabe que as bolinhas vermelhas, vamos no Select aqui, para informar qual a cor, viu? Agora ele não abriu uma janela de layers, ele abriu a paleta de cores, para a gente selecionar a cor. Vamos colocar aqui a cor vermelha, dar um OK, cor 1, adicionar a lista, Red, tá lá. Se eu der um Apply,
De novo, selecionou as bolinhas vermelhas. Então, outro comandinho interessante para a gente também, que ajuda aí a evitar problemas, principalmente a gente pode utilizar muito aí nas plantas antes de levar para o SketchUp, até nos seus desenhos ficar a forma mais organizada. Muito comum a gente às vezes sair desenhando e ter linhas duplas, né? Por exemplo, uma linha em cima da outra. Então eu vou fazer uma linha dupla aqui, né? Se vocês perceberem agora eu dei um move, eu tenho duas linhas, uma em cima da outra. E isso é imperceptível, né? Então assim, quando a gente trabalha com as penas, espessura, às vezes você está com uma linha sobre a outra e vai plotar, sai aquela coisa feia, né? Uma mais grossa por cima da outra, o desenho fica todo bagunçado. A gente tem um comandinho aqui também chamado overkill. Tá aqui, né? Overkill. Vocês digitam ele, ele vai abrir uma janela de seleção, um quadradinho. Você vai selecionar qual área você quer aplicar o overkill, por exemplo, aqui sobre as duas linhas, e dá um Enter. Ele vai abrir essa janelinha, Delete Duplicate Objects, né? Você dá um OK, ele vai retirar a linha dupla. Vocês podem ver agora, eu estou movendo, não tem uma linha por baixo. Ó, selecionando só aqui, dou um Move, não tem outra linha. Vamos fazer aqui agora um outro exemplo. Eu vou pegar a linha de cima e vou deixá-la em vermelho. Dou um Move, eu tenho uma verde por baixo, mas eu não estou vendo ela. De novo, Overkill, seleciono aqui, dou um OK. O que aconteceu agora? Ele não deletou. Por quê? Os objetos têm cores diferentes, né? Então a gente tem que falar para ele ignorar isso, porque ele entende que se tiverem cores diferentes, ele não vai deletar. Ele só deleta objetos iguais, completamente iguais. Só que nesse caso, vou mandar aqui o overkill de novo. Vou selecionar a área, né? Peraí, cancelei. Apertei o botão sem querer aqui. Selecionei. Vou falar para ele ignorar as cores, né? Se você quiser, você pode marcar isso tudo, para ele ignorar tudo, e ele vai tirar tudo que tiver um sobre o outro, mas não é bom porque às vezes você tem uma linha de projeção ou algo do tipo que precisa continuar ali por cima, uma linha tracejada. Então, às vezes, você seleciona a cor mesmo, né? Porque se você pedir para ele ignorar a cor, mas manter as linhas que tem o tipo diferente, por exemplo, a tracejada, ele não vai deletar a sua projeção, que está passando por cima de uma parede, uma linha de parede, né? Então vamos pedir aqui para ele ignorar só a cor. Enfim, depois vocês brincam um pouquinho aí com o comando e vocês vão entender. Não é nada de outro mundo, entendeu? Esse tolerância aqui é a tolerância do espaçamento entre as linhas. Então, se você aumentar esse valor e a linha estiver, por exemplo, um pouquinho para o lado, ele vai deletar também. Então eu recomendo deixar o valor já padrão, né? Se vocês quiserem fazer uns testes aí, mexer, brincar, beleza. Se eu der um OK agora, ele deletou a linha que estava por baixo, que era a verde, né? Se eu voltar aqui e der um Ctrl Z, eu estou com a verde por baixo. Vou dar de novo Overkill. Seleciono a área, Enter, ignora a cor, ou seja, mesmo sendo de cor diferente pode deletar, deletou, e ele vai manter a que está por cima, ok? Então galera, outro comando interessante, assim, esse pode ser até que alguns já conheçam, mas muita gente também não conhece, né? É o multiline. Multiline é bem interessante, né? Você aperta o M, L, tá aqui ó, M-line, clica aqui. Como é que ele funciona o multiline? Multiline é uma linha dupla, né? Então se você der um clique e puxar, ele cria uma linha dupla. Para que a gente usa a multiline, né? É como se fosse um bloco, você não consegue selecionar só uma. Caso você queira, você tem que explodir ela para poder selecionar só uma das duas. A gente utiliza a multiline na situação, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma parede aqui, vou dar um offset aqui de 15, né, fazer a espessura lá da minha parede, fechar aqui, vamos copiar para cá,
como se fosse a nossa parede, aqui temos uma janela, né? Vamos usar o comando multiline agora, ml enter. E aqui dentro do multiline a gente tem algumas configurações, né? A gente tem aqui, sempre no AutoCAD, se liguem aqui embaixo na barra de comando, né? Porque aqui ele te pergunta tudo. Então a gente tem a justificação do multiline, a escala e o estilo. Eu mexo muito só na justificação e na escala. Vou explicar para vocês. A escala, se a gente clicar aqui ou digitar o S, é justamente o espaço entre uma linha e outra, né? Aqui ele está com 0,03, ou seja, 3 centímetros, né? Para fazer uma janela, a gente geralmente usa essa distância aí para fazer, né? 3 centímetros. Então, tá ok. A gente dá um Enter, ele volta para outra janelinha. Justificação. Top, 0 ou bottom, né? Bottom. Eu aqui entendo como topo, baixo e meio. Vamos botar no meio. Depois eu vou fazer um outro exemplo para vocês entenderem. Agora a gente já pode clicar aqui, puxar para cá, né? Então a gente fez a nossa linha aí da janela, né? Nosso vidro. Isso é bom, porque você ganha tempo na hora de fazer as linhas de janela. Lembrando, é um bloco, então vocês podem ver, eu não consegui mudar a cor aqui. Para isso eu tenho que explodir ela depois e troco aqui a cor. Então é uma forma rápida de desenhar, né? Se eu mudar ali, vamos de novo, multiline, enter, e trocar a justificação aqui para o topo e tentar puxar, olha o que vai acontecer. Ele veio para baixo, ele deu os 3 centímetros para baixo, não foi pelo meio do objeto, né? Então, com esse raciocínio, a gente consegue usar a multiline também, se a gente vier aqui e mudar o scale, que é o espaço entre uma e outra, para, por exemplo, 0,15, 15 centímetros, botar uma justificação de topo, a gente consegue desenhar paredes, né? Então, por exemplo, 4 metros para cá, desço 3 metros, venho 2 para a esquerda, 3 para baixo, 5 para o lado. Eu já desenhei a minha parede com 15 centímetros, né? Eu não precisei fazer uma linha e, por fim, dar o offset. Então eu já otimizei um pouco o meu tempo de trabalho. Vocês só tem que se ligar no seguinte, a justificativa que vocês estão colocando, né? Porque se a gente puxar uma cota aqui e verificar, os 4 metros foi por fora da parede, né? Isso às vezes é muito comum a gente errar no desenho do AutoCAD. Errar a medida, né? Fazer por fora da parede. Nesse caso, então, se a gente vai fazer a medida de dentro, você tem que mudar a justificativa para baixo, né? Para baixo, baixo da linha, né? Então vamos fazer de novo aqui, multiline, muda a justificativa para bottom, para baixo, e vou fazer de novo o meu desenho. 4, desço 3, 2, 4, né? Se eu puxar a cota agora, aqui em cima, eu tenho 4,15 e a minha medida interna 4 metros, né? A minha medida interna aqui 3 metros. Então com isso você desenha uma planta baixa, um desenho super rápido, né? É uma forma que eu uso muito. Lembrando, a gente tem problema aqui para trocar o layer, né? Até que não, trocar o layer não. O problema é mais de mudar a cor, por ela ser um bloco. Então você pode tranquilamente desenhar as suas paredes e por fim trocar o layer, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né? Isso é só para explicar um pouquinho da didática, mostrar que o curso são coisas básicas e avançadas, talvez que muitos não saibam, algumas coisas alguns podem saber. E eu peço aí dicas e sugestões no grupo aí do WhatsApp, né? Eu peço que vocês me ajudem, porque eu estou calculando mais ou menos aí umas 30 pessoas para poder lançar o curso. Então, conto com a ajuda de vocês aí, né? Obrigado e tamo junto aí, galera. Vamos fazer um curso bem bacana e bem interessante aí, já entrando, começando o curso aí com as aulas de SketchUp, né? Instalação do programa, instalação do V-Ray
e assim por diante. Obrigado, falou galera.